Então, pessoal, nós vamos fazer, acho que aquele mesmo procedimento, vamos abrir para as perguntas, para o diálogo, né? E juntar aí umas 2, 3 questões, né? Para que o professor abra aí a conversa. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Pedro, morador do Jardim Apurá. O professor falou de violência, a televisão que passa também a violência, mas a gente não está livre, as crianças não estão livres nas escolas, entendeu? Porque vem acontecendo muita violência nas escolas, inclusive, parece que foi em Taboão da Serra, que mataram um menino dentro da escola, outro menino, parece que foi outro menino que matou, e não foi escola pública, foi escola particular, entendeu? Então, o que é que nós podemos fazer para tirar as crianças da violência? Turno integral ou deixar direto em casa vendo na televisão? Por favor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre um embate aí entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Olha, assim, solução não tem assim de imediato, né? Turno integral, eu acho, o turno integral é importante porque é um direito, né, dos pais, né? Ter um espaço onde a criança fique, né? Uma educação de qualidade e tal. Acho que aí é claro que não é só isso que vai resolver a violência. Tá? A violência ela vai ser resolvida quando a gente mudar todo o processo cultural que nós temos, né? Então, estabelecer canais de diálogo, trabalhar, romper é importante a gente ter esse diálogo, né, com as crianças, né? Romper com essa lógica do sucesso, tá? De ser mais, da competição, que muitas vezes a própria escola faz isso. A escola faz isso, né? O melhor aluno ganha um prêmio, né? Tem escola que faz muito isso, ela estimula, inclusive, esse tipo de coisa, que não é legal, tá? Não é legal, né? Esse negócio do bullying, né, que tem nas escolas e tal. Então, é uma coisa muito complicada, assim. A própria escola tem que repensar um pouco também essa prática, né? Que isso é o que, muitas vezes, alguns educadores acham que pode ser um estímulo, ele pode, né, para a criança ir bem, pode ser, na verdade, um estímulo para você ter esse comportamento violento, né? Como aconteceu ali na escola adventista, ali no Taboão, né? Uma escola de classe média, bem lembrado isso, né? Quanto à relação... pergunta legal essa aí, né? Tem aquele livro do Vinícius Arthur Lima, né, que o Vinícius é amigo meu lá da UNB. Quando a gente fala liberdade de expressão, né, que é o direito clássico do liberalismo, quem são os sujeitos desse direito? Né? Somos nós, cidadãos. Tá? Então, qual a ideia? Assim, todo cidadão tem liberdade de exprimir suas ideias. Quando eu falo de imprensa, quem é o sujeito? São as empresas de comunicação. Então, a liberdade de imprensa nada mais é do que o sequestro do direito do cidadão pelas empresas de comunicação. Tá? Eu tenho falado muito isso com jornalistas ficam doidos. Eu sou jornalista, ficam loucos quando eu falo isso, né? Porque a liberdade de imprensa, na verdade, é o sequestro do direito do cidadão pelas empresas de comunicação. Né? Não se confunde com liberdade de expressão. Inclusive, todos os documentos das revoluções liberais, do iluminismo na França, da própria Revolução Americana, fala a liberdade de expressão, não de imprensa, né? De expressão, tá? Freedom of speech, né? Esse é o termo, de expressão. Tem um outro documento, o Vinícius vai citando esse documento muito interessante, assim, né? Que ele fala a liberdade de imprimir, não de imprensa. Qual a ideia? Que as gráficas no início do século XVIII, no final do século XVIII, estavam todas nas mãos da igreja. Então, qual a ideia? Que o cidadão não só tinha o direito de exprimir suas ideias, mas também de reproduzi-las. Então, as gráficas que eram na mão da igreja não podiam impedir que você imprimisse panfletos e distribuísse. É essa a ideia, né? Então, a liberdade de imprensa, né, tem uma confusão aí, né? A imprensa se coloca como ela fosse a porta-voz do cidadão. E é falso isso, né? São empresas comerciais, são monopólios, etc. Né? Que têm que estar submetidos, né, a vontade da sociedade, não o contrário. O que eles fazem, na verdade, é que a sociedade fique submetida à sua vontade. Então, são coisas diferentes. A liberdade de expressão ela é justa, ela é democrática. A liberdade de imprensa, não. Principalmente numa situação de monopólio dos meios de comunicação. Eu gostaria que você pudesse abordar também, né, que hoje a gente escuta falar muito, não só escuta, mas percebe que como se lutar fosse crime, ou seja, a criminalização dos movimentos que tentam se organizar e combater a violência estrutural de uma sociedade. Ou seja,
o movimento é julgado como um crime, ou seja, se lutar seria crime, porque exatamente eles vão contra a lógica de um sistema que é violento, né? E esse sistema ele não é de agora, ele já veio quando aqui os portugueses e espanhóis chegaram, eles destruíram são milhões de indígenas na América Latina, no Brasil, com uma estrutura de caça ao ouro como se fosse a salvação do mercantilismo europeu, né? Então, foi uma sociedade violenta desde o início, né? Não foi o começo da nossa civilização, né? Veio já muito tempo antes, mas de 1500 em diante, né, índios e negros passaram pelo maior sistema de violência, que foi a violência do sistema. Boa noite, meu nome é Juarez. Eu gostaria que você colocasse a questão da violência. Assim, quando a polícia, por exemplo, bate uma manifestação, o trabalhador que manifesta, o professor que manifesta, reivindicando algo, e de repente ele é reprimido. Né? Por exemplo, o trabalhador que perde a terra, né? Perdeu a terra, imaginou que de uma forma também violenta. A questão da falta, por exemplo, de moradia é uma violência também. Então eu gosto de colocar essas questões assim, que atingem a população. Isso é uma violência do Estado contra a população, e essa violência, na medida que ele é violentado, a violência da falta de lazer, não tem lazer, fica na rua. Então, assim, essa violência ela tende a reproduzir e novamente sei lá, circular entre a própria população. Mas seria mais uma reflexão, assim, no sentido de que existem trabalhos que diz que a pessoa não nasce gente, né? Você pode vir a ser gente, né? Existe trabalho sobre isso aí, né? E num sistema, né, que existe classe de dominantes e dominados, não há como isso existir sem ser a violência, né? Se não houver a violência, não há como. Ou ela é pela persuasão, né, ser persuadido, ou ela, como acho que é o Gramsci que coloca, né, até pelo consentimento, né, da massa, pelo convencimento, né? Se não for, eles usam a força, né? Aí vem essa história. Mesmo então, para manter a dominação, é preciso a violência. A violência chega a ponto de torturas, né? Como a própria candidata Dilma foi torturada, foi presa, todo esse processo, né? Você pode discutir se seria violência justa e o que chamaria violência injusta, né? Entendeu? Então, para romper isso aí, como foi muito bem colocado, é um problema cultural, certo? Mas para que isso realmente seja mudado, seja transformado, eu acredito que existe uma violência quase que natural, né? Independente do ser humano, de qualquer animal que haja, tal, mas não nessa base de você usar a violência para dominar mesmo, né? A classe dominante, né? Como num país como o Brasil, que 1% tem cerca de 70% da riqueza, 1% tem metade das terras, para manter isso só com violência, consentida ou não. Acho que é mais ou menos apenas uma reflexão.